Ele é sinônimo de grandeza, magnitude e importância para a cidade de Governador Valadares. Falo dele, Renato Fraga, que me dá a honra de ter a sua presença aqui no Super Notícias, o seu podcast das referências de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, eu tenho a honra de receber este grande homem que faz parte da história, do livro da história de Governador Valadares, Renato Fraga, que me dá a honra da sua presença aqui no ResenhaCast. Renato, primeiramente, seja muito bem-vindo. É uma honra do tamanho do mundo poder receber o senhor aqui hoje. Seja muito bem-vindo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende do horário de quem vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vindo. Bom dia, quero cumprimentar a todos que nos ouvem e nos vê, cumprimentar você, o Gustavo, o Rodrigo, que já tive o prazer de conhecê-lo, e dizer da nossa satisfação em estar aqui com vocês, né, nesta manhã tão gostosa em Valadares, uma manhã bem quente, né, como sempre, e a gente fica muito à vontade porque estamos acostumados com calor aqui, né? Mas muito obrigado pelas suas palavras iniciais. Mas, na verdade, não sou tudo isso, não. Você sabe que é, sem falsa modéstia. Na verdade, a gente procura, assim, ser um pouco mais dedicado à vida e às pessoas, mais por um compromisso cristão mesmo, né? Pela obrigação e pelo dever que sempre a vida nos chama a cada dia. A gente prefere ser útil às pessoas. Com certeza, o senhor tem sido muito útil já há bastante tempo. E por falar na história do senhor em relação à cidade de Governador Valadares, automaticamente, Renato, quando a gente pensa no seu nome, vem na cabeça o Hospital Bom Samaritano. Como é que um engenheiro de formação foi parar no Hospital Bom Samaritano e tem a sua história totalmente confundida com essa importante instituição que faz tanto para a saúde da nossa cidade? Tudo começou, Gustavo, em 86, né? Já são quase 40 anos Sim. de história, construindo inicialmente a obra ali na Bárbara Eliodora, ali perto do mercado, né? Sim. Que é a clínica. Ali começou a minha história na área da saúde hospitalar. Embora eu fui professor também de patologia clínica no Colégio Presbiteriano, para você ter uma ideia, naquela época nós implantamos um curso de tecnopatologia clínica, era o único que tinha na cidade. E naquela época também nós, no Colégio Presbiteriano, como professor, nós estabelecemos lá um laboratório para a prática do aluno e atendimento à comunidade. Sim. Então, o colégio passou a não ser só uma instituição de ensino, mas, ao mesmo tempo, prestando serviço à comunidade. Claro. E ali nasceu o Biocesp, que foi o primeiro laboratório que nós constituímos como profissional, como técnico de patologia clínica, ali na Barão do Rio Branco, aqui mesmo, pertinho. Sim. Funcionou ali. E depois também instalamos o Farreiras Valente, posteriormente, porque nós não tínhamos a área de hematologia na cidade, né? E depois o IMEST, que é o Instituto de Medicina e Engenharia Segundo Trabalho. Hoje eu não pertenço a nenhuma dessas instituições, mas foram fundadas por nós, o nosso trabalho. E aí, em 86, eu fui chamado por um homem muito importante na nossa cidade, na comunidade, já falecido, presbítero da nossa igreja presbiteriana, o senhor Cristiano Pereira de Araújo, que me entregou uma pasta de documentos, essa pasta tipo 07, não sei se você lembra disso. Eu lembro, já vi o filme. Essa pasta, e lá tinha alguns documentos antigos. Sim. E aquela instituição, na época, era um barracão muito simples. Hoje nós estamos erguendo lá um edifício de 6 andares, né? Já estamos na última laje. E ali começou a minha história com o Samaritano, né? Mas, concomitantemente, lá na Vila Isa estava sendo construído o hospital evangélico, não era o Samaritano, cuja iniciativa foi do Hélio Barbosa Quintão, saudosa memória, também já falecido. E ali, quando chegou no ano de 1990, eu comecei lá em 86, aí já tínhamos a clínica reconstruída, reformada. Fui procurado pelo Dr. Milton Prata, que me pediu para eu assumir também o hospital evangélico, o que eu fiz. E no ano de 2000, nós inauguramos o hospital evangélico com uma história muito interessante. Se você me permitir, posso dizer. Fique à vontade, por favor. Nós não tínhamos dinheiro para construir o hospital evangélico naquela época. E eu, como engenheiro, peguei o projeto, levei para aprovação na vigilância sanitária, em todas as instâncias necessárias, e fiz o cálculo. Naquela época, o hospital, para ser todo completo, ficaria em 10 milhões de dólares.
As igrejas que contribuíam com o hospital, contribuíam com $1.000 por mês. Eu ia gastar 10 mil meses para terminar o hospital. E 10 mil meses dividido por 12 dá 833 anos. Sim. Ou seja, até hoje Aí eu não falei, estaria pronto. não estaria pronto. Mas eu me foquei muito assim na questão da missão. E sabendo das nossas limitações, porque as temos, eu pensei, olha, eu vou procurar alguém que possa nos ajudar. E a política foi o canal. Porque eu fui eleito vereador em 87, comecei em 88 a assumir a vereança, fui o terceiro mais votado naquela época. Conheci o Eurídice Nardi Lima, não sei se você ouviu falar nele. Claro. Foi vice-prefeito da cidade, foi presidente da Câmara Municipal de Valadares. E ele falou que tinha um amigo que era muito rico e que poderia nos ajudar. Falei, então vamos lá, ué. Claro. Né? Pelo menos já tem um sim. E aí fomos para lá conversar com o Dr. Milton Afonso Soldani, dono da Golden Cross na época, vivo até hoje, está com 102 anos. Olha isso. Eu até liguei para ele agora recentemente para parabenizá-lo pelo aniversário. E ele está forte, saudável. Lembrou do senhor? Né? Sim, bacana. E aí ele emprestou dinheiro para nós naquela época, que o equivalente a $500 mil. Isso foi matéria de jornal e tudo. E era um empréstimo, que depois ele transformou em doação, quando inauguramos, em 2002, o Hospital Evangélico. Mas em 2000 eu tive que... fui candidato a prefeito, perdemos a eleição, Fassarella foi eleito, e ele me convidou. Fui derrotado por ele, mas ele me convidou para ser o diretor-geral do SAAI. E o que fui fazer. E fizemos também um bom trabalho. E aí, daí para frente, eu fui secretário de obras, fui secretário da saúde, e fui secretário de saúde de Ipatinga, fui presidente da FUNED em Belo Horizonte, que é a Fundação Ezequiel Dias, que fabrica vacina e medicamentos. E voltei em 2008, mas não perdendo o vínculo com o hospital. E nesse intervalo aí, o Hospital Evangélico passou a ser chamado Hospital Bom Samaritano, para que tirasse aquela característica que não era hospital só para evangélico. Sim. Porque o samaritano engloba todas as matizes religiosas, né? Foi o que aconteceu. E hoje, pela graça de Deus, pelo apoio da comunidade, eu tenho dito sempre que aquele hospital é uma obra de muitas mãos, e digo sempre que ele nasceu do ideal daqueles que amam e vive da esperança de cura daqueles que sofrem. Esse é o lema do nosso hospital. Sim. Nós temos essa missão. E graças a Deus temos colhido bons frutos, bons resultados. É claro que temos as dificuldades naturais, né, de uma gestão hospitalar, que não é nada fácil. Mas aí nasceu todo esse amor pelo hospital e tem 40 anos quase que nós estamos lá namorando com o hospital e crendo que, com certeza, ele vai continuar dando muitos frutos para atender a população. Hoje nós estamos atendendo quase 90% de atendimento ao SUS, né? Eu até no início da nossa conversa eu disse a você que 75% da população do Vale do Rio Doce não tem plano de saúde hospitalar. Todos nós dependemos do SUS, sim, mas 75% não tem condições de fazer uma aquisição de um plano de saúde. E aí o SUS atende essa população. É claro que tem seus limites, sim, tem os seus problemas, né? Porque tem muita coisa para ser feita ainda no SUS para ele melhorar. E, Renato, pegando um pouco um gancho em toda a sua trajetória em Governador Valadares e sempre, né, voltado para a questão do Hospital Bom Samaritano e também com a política. O senhor fez questão de dizer que em 2000 o senhor disputou as eleições, perdeu para o saudoso Fassarella, e mesmo assim você foi um aliado de quem te derrotou. Acho que foi um episódio muito interessante, né? E que mostra a grandeza de dois homens. E o senhor já foi secretário de saúde de Governador Valadares. Sim. E eu costumo dizer que Governador Valadares é uma cidade, obviamente, né, de interior, claro, mas uma cidade muito grande e muito complexa, tanto para os pontos positivos e para os pontos negativos. E se tem algo de suma importância para uma cidade, é o bom funcionamento do sistema de saúde. E o senhor, durante muito tempo, foi o secretário de saúde. Como é que foi ser secretário de uma pasta, talvez a mais importante, pensando em uma cidade? Olha, não sei se você se lembra, no ano de 2003, eu era secretário de obras, eu sou engenheiro. Sim. Não tinha experiência como secretário de saúde.
O prefeito Passarella me chamou e falou: Renato, nós estamos vivendo uma crise muito grande no Hospital Municipal. A crise ali é cíclica, né? Uma hora ele está bem, outra hora ele não está, né? Sempre atende essa demanda toda da região. Então, isso aí traz uma sobrecarga muito grande para o Hospital Municipal. Eu acredito que em minha época era assim, deve ser hoje até mais. Nós atendíamos 40% da população que faz parte da nossa região, né? Do plano diretor regional aqui da nossa região. E aí o que aconteceu? O Passarella me chamou e falou: olha, Renato, eu preciso que você vá para o hospital. Eu já tinha tido uma boa experiência no SAAI, como diretor do SAAI de água. Fizemos muito trabalho, muitas obras. Depois uma experiência muito como secretário de obras. Chegamos a ter que o aterro sanitário nosso licenciado. Nós chegamos a ter um aterro sanitário, não temos hoje, chegamos a ter um aterro sanitário licenciado quando fui secretário de obras. Foi a primeira reforma do aeroporto, nós fomos buscar o recurso e fizemos o projeto. Então estava indo muito bem. Quando ele me chamou para a saúde, eu falei: peraí, eu estou indo bem aqui na Secretaria de Obras, não, mas precisamos de você. E me convenceram, Sim. Me fui. E naquela época nem lençol tínhamos no hospital. Não sei se vocês se recordam, eu fiz uma campanha que as pessoas doassem lençol para o hospital. Aquilo não ia resolver o problema crônico do hospital, mas era um chamado à comunidade a entender a importância do Hospital Municipal, claro. E que ela pode participar. Sim. E poderia, naquela época, participar. Rapaz, o que choveu de lençol? Olha isso. Lençol. E levaram o lençol, o rolo de lençóis, aí costureira. E aí nós começamos a colocar a situação em dia e colocamos. Sim. Passamos depois à Secretaria da Saúde, quem me sucedeu, sem nenhuma dívida, com o hospital com medicamentos, funcionando tranquilamente bem, né? Naquela época nós não tínhamos ainda a parceria completa do Hospital Samaritano, que hoje temos, né? E aí, meu amigo, foi a primeira experiência. Depois fui chamado novamente. Toda hora que o Hospital Municipal dava Chama o Renato. Me chamam lá. Fui lá outra vez. E foi 3 vezes seguidas, né? Mas a gente deu nossa contribuição. Agora, eu digo a você com toda sinceridade, nós temos muitos servidores competentes no município. Pessoas que realmente dedicam. Agora, cabe a gente, como gestor, identificar aquele que realmente tem as condições para ajudar a gerir um hospital. Porque o servidor, ele quer fazer um bom trabalho. Tanto o servidor de carreira, estatutário, quanto o servidor contratado, né? Você tem que dar as condições, claro, para que ele possa desenvolver o trabalho dele. E identificar aquele, qual seria o perfil, onde que ele encaixaria melhor. E uma das coisas que eu aprendi também, muito importante na área da saúde, foi você trabalhar com a ONA, que é a Organização Nacional de Acreditação, onde você vai ter todo um mecanismo para poder ter um serviço de qualidade, acreditar, o hospital vai ser acreditado. Aí você tem a questão da segurança do paciente, você tem a questão da humanização da saúde, da gestão financeira do hospital, da gestão de suprimentos do hospital. E eu até disse a você, e repito aqui, eu estou fazendo um curso na PUC, lá em Belo Horizonte, ali na Praça da Liberdade, e vou terminar agora em março o curso de pós-graduação nessa área, e lá eu tenho tido contato com vários professores de diversas matizes, né, na área de ensino, e na área de gestão, na área de humanização. E aí, o que eu tenho feito? Aquele professor que está lecionando uma determinada matéria, que nós não temos aqui ainda, na sua plenitude, o conhecimento, como é que você desenvolve esse trabalho. Aí eu pego esse professor, falo assim: você vai comigo lá em Valadares, vou te levar lá, o que você nos ensinou aqui, você vai ensinar lá para os nossos funcionários, para os nossos colaboradores. Ele vem com toda satisfação, é claro, vai ser remunerado por isso, mas nos deixa aqui informações valiosas. Claro. E se você compartilha isso com o seu colaborador que trabalha com você, ele se sente valorizado, com né? Certeza. Nós criamos um programa lá no Hospital Samaritano esse ano, oferecendo para quem quiser estudar. Nós íamos dar uma bolsa tanto de enfermagem, como técnico de enfermagem, como administração e contabilidade, de nível superior, e nível técnico também. E poderia ser tanto para a pessoa que talvez é técnico, quer ser enfermeiro. Ele poderia fazer o curso com ônus com o hospital. Então, eu acredito muito no ensino. Eu fui professor 13 anos do Colégio Presbiteriano, lecionei química, lecionei física, lecionei biologia. Então, eu gosto da área de ensino.
Não só de ensinar, mas também gosto de aprender. Sim. E esse aprendizado que tem sido em Belo Horizonte é extremamente importante para a nossa vida. E Renato, o senhor, com tanta história em várias áreas, como o senhor fez questão de citar na sua última explanação, já viu de tudo nessa vida, em questão da sociedade e da humanidade. Mas eu tenho certeza, e claro, não só o senhor, mas como todos nós que estamos presentes na Terra, e estávamos presentes na Terra e continuamos, graças a Deus, depois do acontecimento que começou aqui no Brasil ali em meados do mês de março de 2020, que foi a pandemia. E o senhor, com uma atividade totalmente importante dentro do Hospital Bom Samaritano, como é que foi atuar na pandemia e estar totalmente ligado a um hospital? Olha, foi um desafio. Um desafio muito grande, porque, na verdade, ninguém conhecia a doença. Não só em Valadares e no Brasil, mas no mundo inteiro. Sim. A gente não sabia com o que estava lidando. E quando fomos chamados pelo Estado, pelo município, pelo próprio prefeito André, para que nós colaborássemos com leitos de UTI, né, porque era necessário, Sim. a pessoa não conseguia respirar, um negócio assim angustiante, Sim. né? E aí nós conseguimos colocar 28 leitos em pouco tempo para funcionar. 28 leitos funcionando, o Hospital Municipal com 30. Então, somando o municipal com o samaritano, leitos públicos, né, porque nós oferecemos 100% ao SUS. Sim. Dos leitos. Então foram 58 leitos disponíveis. E aí começou a faltar medicamento, não sei se você lembra, faltava medicamento. E eu montei uma estrutura para não faltar o suprimento no Hospital Samaritano. Eu contratei um motorista em Belo Horizonte e telefone 24 horas ligando para o Estado, porque o Estado é que confiscou o medicamento em todo o Brasil, né? O próprio Ministério também, porque estava faltando para sedação. E aí ele ficava lá e eu no telefone cá. Quando só tinha uma caixinha de remédio, ele pegava o carro dele e trazia o medicamento aqui. E fizemos isso inúmeras vezes. Então não faltou um medicamento sequer no Samaritano durante o processo de pandemia. E atendemos em cerca de 800 pessoas durante esse período. E realmente foi assim uma luta muito grande que nos emocionou, porque perdemos amigos, né? E companheiros, inclusive um advogado muito importante da instituição. Ele faleceu lá no Samaritano, mas durante todo o processo, nenhum dos nossos funcionários, só tivemos um funcionário, com mais de 1.400 colaboradores que temos lá, no complexo hospitalar, só um que foi para a UTI, esse mesmo não faleceu, não perdemos nenhum funcionário. Mas tudo que tinha de indicação médica para prevenir a doença daqueles que estavam colaborando e atendendo lá durante a pandemia, nós o fizemos. O fizemos, sim, com consciência de que também tinha que proteger o nosso colaborador. A gente não sabe. Eu peguei 5 ou 6 vezes a Covid. Eu, inclusive, fui cobaia. A Faculdade de Medicina aqui da Federal perguntou se eu queria participar da campanha para tomar a vacina, um medicamento que estava sendo desenvolvido, e se eu aceitaria tomar. Eu falei, claro, tomo. E foram lá em casa, me aplicaram e foram me acompanhando, e durante esse período eu peguei a doença. E eles foram sempre perguntando como é que eu estava, quantos graus eu estava de febre. Eu fui passando todas as informações e acabaram constituindo um estudo sobre a pandemia, porque eu participei ativamente como cobaia do Covid. Mas foi uma experiência assim que o município, né, disponibilizou todos os recursos. O prefeito André, ele teve consciência da importância na época e deu todo o apoio, não só no Samaritano, mas no municipal. E eu digo a você, é importante o poder público estar alinhado com as instituições filantrópicas, né? A instituição filantrópica tem um dever de atender 60%, no mínimo, ao SUS. Nós estamos com quase 90% de atendimento ao SUS. E aí você precisa muito do município, para que ele possa entender a nossa importância, a nossa relevância e dar continuidade ao trabalho que é necessário fazer. Qual que é o grande desafio da saúde pública, não só a nível municipal, mas a nível nacional? O senhor que tem tanta experiência, que tem tanto conhecimento sobre essa temática, qual que é o grande desafio hoje? Olha, o SUS, ele organiza muito bem a estrutura da saúde. Você começa com a atenção primária, que são os postos de saúde, as estratégias da família. Se isso aí funcionar bem,
você, por exemplo, essas doenças, como tem a pressão arterial alta, né? Hipertensos, os diabéticos, os doentes coronários, se eles são assistidos corretamente na unidade primária, ele sendo acompanhado, inclusive com os agentes também de saúde, que é importante. O Brasil é o único país do mundo que tem um agente de saúde que vai na casa para ver se a pessoa tomou a medicação, né, acompanha, dá instruções sobre a higiene. Então, se você faz esse primeiro trabalho muito bem feito, você evita o congestionamento de hospitais. Claro. Porque aí você não vai ter o hipertenso lá no hospital, você não vai ter o diabético lá no hospital, você não vai ter lá no hospital o que tem problema, doenças cardíacas. Se você faz o preventivo do câncer, também através da estratégia da família, você faz os exames do colo uterino, você faz o preventivo. Porque o câncer, por exemplo, hoje é o segundo que mais mata no país. Primeiro é o coração. Você vê jovens aí de 30, 40 anos falecendo de coração, morrendo de ataque cardíaco, né? Então, se você faz esse primeiro trabalho bem feito, e o SUS está bem organizado para isso, você vê Valadares hoje tem uma cobertura mais de 70% de estratégia da família. Agora, o que eu penso que deveria ser feito, e nós fizemos isso na nossa época? Colocar o posto de saúde para funcionar também em algumas unidades, das 12 horas até as 22 horas. Porque a pessoa que trabalha, ele não tem como ir no horário comercial no posto de saúde. Verdade. Então, se ele for na parte da noite, ele sai do emprego dele, vai em casa, toma um banho, vai no posto de saúde. Hoje, quantas mulheres trabalham fora, né? Hoje, o marido e a mulher todos estão trabalhando. Eu trabalhei e trabalho até hoje, e minha mulher também trabalha até hoje. Minha mulher faz tudo, é costureira, minha mulher é professora, que bom. Cozinheira. Olha, aí é bom, melhor ainda. Então, essa estratégia inicial ela é importante. Depois vem a unidade secundária, que são os especialistas. Isso é a estrutura do SUS. Ela funciona. Se você tiver uma estrutura primária e uma secundária com os especialistas, por exemplo, o cardíaco vai ser encaminhado também para o cardiologista. Porque você não vai ter um cardiologista Sim. lá no posto de saúde, você tem um clínico generalista, né? E você tem o hipertenso, aí você tem lá na policlínica, que no caso do município, você tem lá o especialista. Ele também está acompanhando, se for precisar de uma intervenção cirúrgica, ele vai mandar para um hospital. Aí tem a terciária, que é o hospital. Agora, eu penso também o seguinte, eu acho que a questão de financiamento é o mais difícil que tem. Recentemente, o presidente Lula sancionou uma lei que nasceu no Congresso Nacional, né? Fazendo a correção da tabela do SUS. A tabela do SUS tem mais de 15 anos que não tem reajuste. Assim, algum reajuste pontual. Hoje, uma consulta médica custa R$10. Eu pergunto a você, qual médico, com a especialização que ele tem, vai submeter a receber R$10 de uma consulta médica? Com que interesse, né? Ele quer ser bem remunerado e precisa ser bem remunerado. Mas ele tem que ter um interesse maior para isso. Sim, né? Se ele fizer, digamos, 5 consultas, ele vai ganhar R$50, né? Então tem que corrigir essas distorções do Sim. financiamento. Hoje o SUS é subfinanciado. Mas o SUS é a única solução para a população. 75% depende dela. Então, a estrutura hospitalar, ela precisa ser gerida e financiada pelo governo federal. O Estado deveria financiar exclusivamente a atenção secundária e o município a primária. Se nós fizermos essa divisão tripartite de tal forma que o posto de saúde é financiado pelo município, a especialização pelo Estado e os hospitais de urgência e emergência pelo governo federal, aí eu acredito que a estrutura melhora muito. Eu até vou escrever uma tese sobre isso, né? Estou acabando, assim que eu terminar esse curso de pós-graduação... Já tem um outro compromisso. Eu vou começar a escrever esse assunto que eu acho assim, muito significado para a saúde pública, né? E ela depende muito aí de boas ideias, e a gente quer dar a nossa contribuição, Sim, né? Claro. Então, se houver essa estrutura que eu falei para você, eu acredito que isso já tem esses instrumentos para serem desenvolvidos pelo município, pelo Estado, né? Porque esses incrementos que de vez em quando eles dão para aumentar a consulta
de 10 para 20 reais, não vai resolver, tem que ser uma coisa permanente. Com certeza. E Renato, em relação à questão, nós falamos aqui agora, né, e o senhor com muita maestria falou sobre os desafios da saúde pública, não só a nível municipal, mas principalmente a nível nacional. Mas, mediante a tanto conhecimento e tanta experiência na área da saúde aqui em Governador Valadares, o que o senhor vê de mais positivo na nossa cidade em relação a essa temática? Veja, Valadares hoje tem quase todas as especialidades médicas que atendem ao SUS mesmo. No municipal, hoje nós temos a UTI pediátrica, que nós não tínhamos, né? Foi um avanço muito significativo. Temos lá 2 tomógrafos no hospital municipal, né? Muito tempo ficou sem tomógrafo no hospital municipal. Foi um avanço muito significativo no município esses últimos anos. Houve essa habilitação também da UTI pediátrica do Hospital Samaritano ano passado, inclusive o governador esteve aí, sim, inaugurando. E você vê também o seguinte, por que nós inauguramos essa UTI pediátrica? Nós estamos pensando na oncologia infantil. Nós já temos oncologia para pessoas acima de 17 anos, mais abaixo não temos ainda. Então, isso vai ser um avanço muito significativo. E nós estamos perseguindo esse ideal, contamos com o apoio do prefeito atual nessa missão, para que tenhamos lá a oncologia infantil, que é importante demais. E uma outra especialidade que nós precisamos, que é um vazio assistencial também, seria as cirurgias oncológicas cerebrais, né? Que seria o câncer de cabeça. Sim. Né? Nós não temos ainda. Então, falta isso aqui para nós, que seria importante. Claro. Falta a oncologia infantil, que é também extremamente importante. E eu penso o seguinte, está na minha cabeça, né? O hospital municipal, assim que o regional ficar pronto, eu torço para que ele fique pronto e que depender de nós vamos ajudar a concluir, claro, esse hospital regional, que ele vai ter uma importância não só para Valadares, mas para a região toda, mas com financiamento do governo federal. Senão não vai funcionar. Eu penso o seguinte, o hospital municipal deveria ser transformado numa maternidade que já é de alto risco, mas só para atendimento pediátrico e maternidade. Ali seria só isso. A parte de urgência e emergência, pessoas acidentadas, esfaqueadas, lá no hospital regional, lá da Rio Bahia. Acho que a estrutura melhoraria muito. E eu acho que seria um grande passo se isso acontecer, porque você vai dar maior segurança às crianças que estão nascendo, né? Segurança às mães que vão ter os seus filhos, e você, ao mesmo tempo, separa essa questão da pediatria e da maternidade num pronto-socorro para atender todo tipo de pessoas que chegam ali no hospital municipal. Então, nós teríamos ali essa unidade, essa maternidade de alto risco, e até de risco habitual também não haveria problema, os 2 riscos, né? De alto risco e risco habitual, e teria só a parte lá em cima no regional. Eu acho que Valadares vai ganhar muito e a estrutura vai funcionar, colocando os postos de saúde vai funcionar também da forma que eu estou te falando, do meio-dia até as 10 da noite, né? Algumas áreas, com certeza a gente vai conseguir avançar bem. O novo secretário de saúde, o doutor Leandro, ele tem dado muita contribuição nessa visão que a gente estabeleceu. Eu tenho conversado muito com ele para que a gente consiga, pelo menos, iniciar essa conversa, né? Porque você tem que discutir isso com o Conselho Municipal de Saúde, discutir isso na CIB, que organiza aí os municípios da região em torno de Valadares, que é a cidade polo. Isso tem que ser muito bem discutido, muito bem trabalhado e planejado, para que realmente você tenha sucesso. O quanto é satisfatório e qual é o tamanho da satisfação que você possui de ter o Hospital Bom Samaritano enraizado e impregnado na sua vida? No livro da sua vida vai ter ali, imagino, um capítulo mais do que especial voltado para o Hospital Bom Samaritano. O quanto que para a história do Renato Fraga o Hospital Bom Samaritano é primordial para a história da sua vida? Desculpa. Fique à vontade, por favor. Você mexeu com a minha emoção. Deixa eu refazer aqui. Por favor. Olha, é um capítulo muito especial.
porque eu vi um milagre acontecer. Um milagre porque, você veja, o hospital regional tem mais de 15 anos quase que não consegue concluir. E o samaritano, que nasceu da comunidade, pobre, gente simples, chegar no que chegou hoje, Sim. com mais de 1.400 funcionários. Obra de Deus. Com certeza. Então é isso, um capítulo especial. E sobre ser um capítulo especial na sua vida, o Hospital Bom Samaritano. Por tanto tempo que o senhor está inserido nele, imagino que o senhor já ouviu, já presenciou várias histórias marcantes, seja em um atendimento, seja em algo na parte administrativa, enfim. Qual a história que a grande parte da população de Governador Valadares não sabe, além dessa, da questão da doação que o senhor fez questão de contar e explicar, qual a história que muita gente não sabe dentro do que aconteceu dentro do Hospital Bom Samaritano? E, claro, gostaria que o senhor pudesse revelar aqui pra gente. Rapaz, quando você alivia a dor de uma pessoa, embora a gente não tenha as condições de fazer um atendimento a todos, porque a estrutura ela tem seus limites técnicos, seus limites financeiros. Mas ontem mesmo, um senhor me procurou para agradecer que ele estava com um cálculo no coledo, né, que estava entupindo a bilis dele, não podia sair, e a urina também, ao mesmo tempo, também estava com problema. E ele internou lá no hospital, ele foi lá conversar comigo ontem para agradecer, e ele falou, sabe o que eu fiquei tão feliz que no outro dia eu já estava em casa, mas o que mais me marcou, Renato, falando comigo, foi que você pediu a sua esposa para orar por mim. Olha só. Como é que são as coisas? Sim. Então, e outras pessoas que você vê curada, que tinham um câncer. Essa semana mesmo tivemos um caso de uma senhora que descobriu o câncer. Ela talvez não fez todos os exames necessários e acabou descobrindo o câncer. Então, você foi o instrumento para poder fazer com que ela tivesse a consciência de ir ao hospital. Conversei com o marido dela para que ela pudesse ir, porque o médico vai dar o atendimento necessário. E ele foi. Sim. Ela relutou no início, porque é um impacto muito grande. Claro. Você saber que você está com câncer. Todos nós vamos morrer um dia, não tem jeito, né? Diz que a condição para morrer basta estar vivo, né? É algo que não tem como escapar. Mas se você levar uma notícia que você está com um infarto, né, precisando de um exame, de uma cirurgia, aquela pessoa que tem um câncer, que descobriu agora, e está precisando de um leito de UTI, como aconteceu na Covid, muitas vezes, não tendo leito de UTI, né? Isso tudo mexe muito com a nossa emoção, sabe? Claro. E a gente gostaria de ter um coração muito maior ainda para poder ir resolvendo todos os problemas que ocorrem com a pessoa, porque a dor de uma doença é algo assim que mexe muito com a gente. Nós estamos vivendo um momento onde a política nacional acerca do debate sobre o presidente da República, do deputado, do senador, do governador, está muito em voga. Isso, e olha que interessante, quando eu era pequeno, eu tenho 27 anos, quando eu estava na escolinha lá, estudando no Imaculada, ainda depois também no Clóvis Salgado, eu lembro quando a gente falava sobre política, era o assunto chato. Ninguém queria falar, ninguém queria nem ouvir. Os programas de televisão não davam muita abrangência para essa temática, porque no Brasil, durante muito tempo, foi um assunto muito chato. E hoje a gente sabe o que virou o debate acerca da política. Não só sobre a política, mas principalmente até sobre os personagens da política valadarense, da política nacional. E sobre a política valadarense, a política municipal ela é muito importante, porque é algo que a gente consegue ver o que um prefeito faz, o que um vereador faz, o que um secretário de saúde faz no nosso dia a dia, numa segunda-feira, numa terça-feira, indo na rua, a gente consegue ver o que um vereador conseguiu fazer por um bairro, por uma comunidade, enfim. E o senhor tem muita experiência na política, já foi vereador, já também foi secretário. Como é que foi essa experiência para o senhor estar inserido nesse ambiente aqui da nossa cidade? Olha, eu fui vereador uma primeira vez, depois fui até presidente da Câmara Municipal. E na época que eu fui presidente da Câmara, o prefeito foi eleito, foi o prefeito Mourão. Sim. E eu era oposição ao Mourão. Mas no final do nosso mandato como presidente da Câmara, o prefeito me procurou, Renato, você foi o melhor presidente de Câmara que eu já tive na minha vida. Olha. Aí eu falei, por quê? Porque você facilitava para que o interesse público prevalecesse.
Eu falei, mas é isso que eu sempre fiz. Né? Eu não fazia oposição por ser oposição. Sim. Eu já fui situação, já fui oposição. Mas eu acho que o que mais importante na política é você ter essa exata compreensão de que você precisa unir as pessoas em prol do bem comum, do interesse comum. E o interesse público tem que sobressair sobre o interesse político individual de cada um. Claro. Né? Então, essa experiência de política nacional, eu vejo esse debate sempre do presidente da República com o Congresso Nacional, os interesses do Congresso e os interesses do Executivo. É preciso conciliar isso. É preciso saber também contribuir com a independência dos poderes, né? Eles têm que viver harmonicamente. Isso que não tem acontecido no país ultimamente, né? Há uma interferência muito grande do judiciário no executivo, no legislativo. Os poderes são independentes, né? E esse poder, ele tem que sempre realmente emana do povo. E no nome do povo tem que ser exercido. E ninguém pode ser político pensando em si próprio. Tem que pensar na comunidade, pensar nas pessoas e viver por elas e lutar por elas, né? E é preciso que o jovem entenda isso, que tudo na vida é política. Para você nascer política, para você morrer política, né? Políticas públicas que são necessárias. Então, eu faço o seguinte comentário. É preciso ter independência dos poderes, é preciso ter seriedade na aplicação do recurso e administrar publicamente é ter prioridade. Qual que é a prioridade hoje em Valadares? Que a população prefere? Educação, sim. Tem sido um bom trabalho na educação, município. Saúde é prioridade. Segurança pública, prioridade. Então, o Estado deve se ater a exatamente a essas funções, né? De atender a necessidade da população, principalmente os mais vulneráveis. Aqueles que mais precisam do poder público. Você tem que estar atendendo a eles. Então, eu vejo dessa forma a política, tanto municipal como do Estado. Como é que você admite um hospital regional que o Estado começou a construir, deixa ele ser depredado, roubaram tudo que tinha lá dentro do hospital, até o gerador, rapaz, você pensa bem, o gerador de energia, roubaram as peças do gerador. Eu tive lá pessoalmente para ver a situação do hospital, e aí até hoje parada a obra, né, porque faltou um vigia para tomar conta lá do hospital regional. Então, essas políticas elas têm que ser muito bem fundamentadas, tem que ter um custo que justifique a obra que está sendo realizada. Então, eu penso dessa forma. Renato, é interessante, né? Como o senhor fez questão de dizer, você foi presidente da Câmara durante o mandato do prefeito Mourão e foi secretário do Fassarella. Quando a gente fala de Mourão e Fassarella, nós falamos de dois expoentes da história da política de governador Valadares. Com certeza. Tem alguma história curiosa, engraçada ou séria, tanto com Fassarella e também com Mourão, que o senhor pode contar para nós? Aconteceu um fato muito pitoresco, inclusive foi até noticiado pela imprensa. Aconteceu como eu era presidente da Câmara. Eu fui na inauguração da ponte que inaugurou aqui de Resplendor. Naquela época era o governador de Minas Gerais, o Eduardo Azeredo. E eu estava saindo para ir para a inauguração, uma vereadora me pediu carona no carro. E um jornalista estava junto comigo também, um jornalista pediu carona. Sim. Do jornal que tinha aqui na cidade, do antigo... Eu esqueci o nome dele agora, mas era do Ivaldo Tassi, não sei se você lembra do Ivaldo. Sei quem é, mas não lembro do jornal. Ele já é falecido, né? Sim. Tinha jornal. E o jornalista pediu carona também. E ele estava com um gravador. Eita. Esses jornalistas. Aí a colega que pediu a carona começou a falar mal do governo Mourão. E ela era vereadora de base do governo ou oposição? Da base do governo. Eita! Falando mal do governo. Do governo, da relação dos vereadores, da situação com o governo. E aí o jornalista gravou tudo, publicou no jornal no outro dia. Vereador acusa de corrupção o governo. E ele tinha como provar. Tinha nada. Aí abriram a CPI na Câmara para apurar. Os vereadores ficaram aborrecidos, com certeza. Sim. Abriram a CPI. Me chamaram para depor. Eita. Aí, quando me chamou para depor, eu falei, meu Deus do céu, que situação triste essa. Porque eu sei que ela falou, pensando que não tinha ninguém ouvindo, né? E acabou. Exatamente. Né?
E aí me chamaram para depor, me identificaram e tal. Você estava no carro? Estava no carro e tal. E realmente ela falou isso, falou, rapaz, eu dormi a viagem inteira. Se saiu bem. Aí fizeram uma charge com o meu ouvido desse tamanho, que assim, Se saiu bem. Uai, eu não tinha como provar nada, né? Sim. A vereadora foi infeliz, né? E aí acabou que a CPI não deu em nada. Sim. E com Mas o foi um fato Fassarella? curioso. O Fassarella, tive bons momentos com o Fassarella, porque era um homem digno, viu, de reconhecimento público. Ele sempre pensava na população. Uma pessoa muito carismática. Quando o Fassarella me chamou para ser o secretário de saúde, que eu falei, olha, eu não vou dar conta disso aí não. Não, você vai dar, só tem você. Você é a única solução para nós no momento. Eu falei, peraí, não sou eu não, você tem tantos profissionais médicos, mas já tentamos de tudo, Renato, tentamos enfermeiros, tentamos com médicos e nada deu certo. Você é engenheiro, pelo menos você sabe qual o dinheiro, como é que tem o dinheiro para pagar, se não tem... Não vai fazer ela, então eu vou assumir essa função aí, e foi o que aconteceu. Um fato assim muito pitoresco para mim, Sim. porque eu não tinha essa intenção e acabou sendo levado a ser secretário dele, né? E uma coisa que marcou também bastante foi quando eu, como secretário, como diretor do SAI, tinha aqui o buracão de Santo Antônio, você lembra? Sim. Era um problema sério o buracão de Santo Antônio. E aí eu falei com o Fassarella, eu vou fazer o projeto para resolver esse problema do buracão de Santo Antônio. Renato, mas não temos dinheiro. Eu falei, mas nós vamos arranjar o dinheiro. Ele ficou assim, meio desconfiado. Você levantou o hospital, não ia resolver um buraco. Vamos resolver esse problema do buracão de Santo Antônio. Aí, como é que você vai fazer? Eu falei, eu vou pedir o governo do Estado. Só que o governo do Estado era o Itamar Franco. E o Mourão naquela época era do MDB. Sim. E nós da oposição. Eu falei, eu vou fazer o projeto, vou pedir o recurso do governo do Estado, mas só vamos divulgar depois que sair a notícia que o dinheiro está na conta, para evitar qualquer problema de constrangimento. Claro. E foi dito e feito. Conseguimos um empréstimo na época de 10 milhões, não só para fazer o buracão de Santo Antônio, mas Altinópolis, terminamos o Córrego Figueirinha, terminamos o Cardoso, uma série de obras que foram realizadas com esse recurso. Mas aí o Mourão só ficou sabendo depois, porque se ele sabe antes, ele poderia querer ter assim, alguma dificuldade em entender, né? Ele era a situação, nós éramos oposição. Você sabe como é que isso funciona, né, na política. Claro. Mas o Mourão sempre foi solícito, ele inclusive nos ajudou também muito na UPA, quando ele foi deputado. Nós dependemos dele para poder conseguir um recurso, porque a UPA foi construída pelo hospital, mas parte do recurso veio do Estado também, para ajudar na construção. Então, a gente tem que ter essa habilidade para poder entender a situação, entender a oposição e sempre estar trabalhando em prol da comunidade. Se a comunidade for beneficiada, tudo bem, está tudo em paz. Com certeza. E sobre comunidade, sobre o governador Valadares, falamos aí muito sobre Mourão, Fassarella, né, que são dois expoentes da história da política de governador Valadares, assim como o senhor é. E Fassarella e Mourão têm um ponto em comum. Os dois já tiveram a dádiva de serem prefeitos da cidade de Governador Valadares. E, Renato, o senhor, como eu fiz questão de ressaltar no início do nosso bate-papo, tem um nome e uma história muito ligada com a cidade de Governador Valadares, com tudo que você já fez e continua fazendo pela área da saúde e também pelo tudo que o senhor já fez também na política. Sobre política, eu estou entrevistando o senhor aqui hoje, dia 18 de janeiro de 2024. Então, uma quinta-feira, muito fria, né? Por sinal, brincadeira, no calor, que só quem mora em Valadares sabe. Mas ali, Renato, em setembro, durante o mês de setembro, eu vou estar entrevistando o senhor aqui neste mesmo local como candidato a prefeito de Governador Valadares? Aí você pegou pesado comigo. Jornalista, tem que perguntar. Olha, é uma pergunta difícil de responder hoje, viu? Janeiro está tão distante. Mas olha, eu já fui candidato várias vezes, né? Tanto a deputado como prefeito. Já fui candidato a prefeito 2 vezes de Valadares. Eu continuo político, sou delegado do meu partido hoje, do MDB, né? A gente sempre coloca o nome à disposição,
Mas eu sei que tem outros valores aí que poderiam também muito bem representar Valadares como pré-candidato. Mas eu ainda não sou nem pré-candidato, porque você tem que esperar buscar aí uma conciliação, que eu acredito que seria importante. Se você conseguir, nesse momento, até o mês de abril, sensibilizar as pessoas da importância de uma união, não só para ser bem-sucedido numa campanha política, mas ao mesmo tempo depois dar continuidade a esse trabalho, mas essa união começar antes da eleição, aí pode ser que a gente pense um pouco mais sobre isso, reflita e eu te dou uma resposta depois, porque, na verdade, na política, quem tem prazo não tem pressa. Sim. Né? Mas é um sonho do Renato Fraga ser prefeito de Governador Valadares um dia? Sempre sonhei, né? E o sonho, ele existe. E por quê? Porque eu acredito que eu posso contribuir muito ainda com a cidade de Governador Valadares. Mas depende muito dessa articulação política, né? E eu não quero fazer uma campanha, e se houver essa possibilidade, para poder me desgastar. Né? Eu quero fazer pensando na cidade, e para pensar na cidade, você já tem que sair com todo mundo unido a favor da cidade. Renato, quando eu converso contigo, eu vejo nos seus olhos o quanto que o senhor é completamente apaixonado pelo Hospital Bom Samaritano e por tudo que ele já te proporcionou e principalmente por tudo que você já proporcionou a uma das mais importantes instituições aqui da nossa cidade. Mas também sei do tamanho do seu apreço, carinho, zelo e amor pela dona Carmen Cleia. O quanto que ela é importante na construção da vida do Renato Fraga. A Carmen, nós nos conhecemos quando estudávamos. Eu fazia engenharia, ela estava fazendo sociologia. E ela formou em sociologia. Mas ela é uma companheira. Companheira para todos os gastos, né? Ela me deu 3 bons filhos, né? O Rodrigo, o Davi e a Poliana. A Poliana é casada com o ex-deputado Leonardo Quintão. E a Carmen, professora de História. E nós sempre lecionando no Colégio Presbiteriano, ela e eu também, né? E ela sempre dando apoio. E ela é muito prendada. A Carmen, ela é costureira, como tinha dito, cozinheira. Ela toca piano, toca violão. Então ela me cativou muito. E nós nos conhecemos assim, trabalhando na igreja, ela na igreja presbiteriana, eu na igreja Batista do Calvário. E havia aquele encontro de moços, né? Eu era presidente da mocidade da minha igreja, ela presidente da Mocidade para Cristo. E nós nos encontramos. Eu falei, mas que menina prendada, só essa aí que eu vou casar com ela. E aí, quando eu fui pedir ela para namorar, ela trabalhava no Morro do Carapina. Sim. Você lembra da Christian Children? No Morro do Carapina? É Não, uma atividade social. Não é do meu tempo. Ela era visitadora das casas, Sim. Os norte-americanos davam uma contribuição para as famílias, e ela tinha que acompanhar se a família realmente colocou o sanitário, colocou água em casa, se comprou remédio. Bacana. Ela fazia esse trabalho no Morro do Carapina. Eu trabalhava aqui no Cinema Palácio, ali tinha um laboratório, trabalhava ali, não era aquele hotel hoje, era um laboratório. E ela descia do Morro do Carapina, passava em frente à calçada ali do Cinema Palácio. Não sei se você lembra o que é Cinema Palácio. Também. Eu sei, claro, mas não cheguei a pegar. Lima ali. Sim. E ela passava ali, eu sabia que ela passava ali por volta de 5h30. Eu descia e ficava olhando ela passar. Esperto. Aí um dia eu falei assim, agora eu vou com ela até na casa dela. Ela morava lá na Moreira Salles 1000. Sim. Lá na JK. Fomos a pé até lá. Quando chegou no portão da casa, eu falei, eu tô gostando tanto de você, eu queria namorar com você. Ela falou assim comigo, vamos orar para ver se é da vontade de Deus. Eu falei, eu já orei, Deus quer. Olha. E daí nós começamos a namorar, nos casamos, vamos fazer 49 anos de casado. Então, a companheira para tudo. Sim. Eu acho que ela me tolera até muito bem, sabe? Não, que isso. E, Renato, quando vem na sua cabeça os seguintes nomes, Poliana, Rodrigo e Davi, qual que é a palavra que vem justamente na sua mente? Educar filho não é fácil. Mas todos eles nos deram muita alegria e continuam dando. Quando eles foram estudar fora, eles estudaram todo primário, jardim da infância, primário. Hoje não tem mais jardim da infância, né? Naquela época tinha, no Colégio Presbiteriano. Sim. Os 2 primeiros filhos, a Poliana e o Davi, passaram na Universidade Federal. Então não tinha despesa para pagar. Escola, pagava só a estadia deles lá.
E o que eu fazia com ele? O Rodrigo teve que estudar em escola particular. Fez medicina, tinha até passado em escola pública, mas só passou na primeira etapa. Eu fazia assim, olha, vamos fazer o orçamento, ver quanto vocês vão gastar esse mês. Aí você põe aí, alimentação, corte de cabelo, cinema, aí soma, deu quanto? Aí no outro mês você vai prestar conta. Você vai dizer quanto você gastou e se sobrou. Se sobrou, eu vou descontar, vou mandar só o complemento. E eles aprenderam. Aprenderam Educação dizendo o seguinte, financeira. que tudo na vida tem um custo. Claro. E o custo não é baixo. Sim. E eles hoje todos estão bem sucedidos. Não são pessoas ricas, mas são pessoas bem controladas financeiramente e bem educadas. E muito responsáveis todos eles. Tanto o Davi, que hoje é advogado, trabalha no Rio de Janeiro. Tem um escritório lá que ele comanda esse escritório de advocacia. O Rodrigo é psiquiatra, né? Trabalha no Rio, trabalha em Belo Horizonte. Casado com a Clarice, que é filha do Dr. Gilberto Boechat, e a Poliana, casada com o Leonardo Quintão. Uma família muito unida. Pra você ter ideia, a Poliana, minha filha, e o Leonardo Quintão começaram na garagem da casa deles um trabalho com as crianças, e depois com os pais das crianças, e acabou nascendo ali uma igreja. Hoje tem mais de 400 membros. Olha isso. Que é congregação da Igreja Oitava Presbiteriana de Belo Horizonte. Interessante demais, e isso só corrobora com a educação que o senhor, juntamente com a dona Carmen, proporcionaram para todos os seus 3 filhos. Agora tem um detalhe, viu? Fique à vontade. A Carmen sempre corrigia meus filhos dando uma chinelada. Eu nunca bati nos meus filhos. Olha isso. Eu só dava castigo. Eles corriam da mãe e o pai sabia que podia ali conversar, tá certo. Histórias boas para serem contadas. Renato, a nossa vida é um livro, né? De Sim. páginas positivas e de páginas negativas. São, assim, todas as vidas existentes na Terra. E que também já existiram, obviamente. Se a gente parar para pensar, as nossas semanas, ou seja, os nossos dias aqui na Terra, são páginas que estão sendo escritas dos livros das nossas vidas. Tanto do meu, do seu, do Rodrigo, enfim. E olha que interessante. Às vezes a segunda-feira vai ser maravilhosa, tanto na ordem pessoal, na ordem profissional. Vem a terça e é um furacão. Vem a quarta e é a continuação da terça. Vem a quinta-feira, juntamente com a sexta-feira, e acaba dando uma amenizada e acaba ficando tudo tranquilo. Mas se a gente parar para pensar, são assim as nossas semanas e é assim a nossa vida. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Mais difícil foi quando eu estudava engenharia, trabalhava e casado, né? Uma luta foi muito grande, porque o que acontecia? Aconteceu um fato até interessante. O meu patrão, do dono do laboratório Oswaldo Cruz, falou: Renato, você faz o seguinte, você pode estudar engenharia, naquela época era na parte da manhã, e quando terminar, você vem para cá à tarde e fica à noite fazendo o seu serviço aqui. A Carmen estudava à noite, eu estudava de manhã. Ela saía da Fafi, que é aquele prédio hoje com a TV Leste. Sim. Ela saía de lá, pegava o ônibus, né? Vinha até ali, chegava ali por volta de quase 11 horas da noite. Eu ainda estava trabalhando. E aí, eu não tinha condução. Naquela época, o meu pai me emprestou uma bicicleta. Sim. E aí, eu terminava o serviço, ela deitava na cama e dizia: não, dorme aí. Logo que eu terminar o serviço, meia-noite, mais ou menos, dependendo da quantidade de serviço. Eu botava na garupa da bicicleta, embora, morava no Grande Duquesa. O Grande Duquesa estava começando ainda. A Avenida Minas Gerais, depois ali do Mergulhão, não tinha nenhum mergulhão ainda, era só estrada de ferro que passava ali, não tinha nem calçamento. Tinha dia que a gente saía de casa, muitas vezes a pé, outras vezes de bicicleta, você tinha que botar uma sacola de plástico na perna, Para não sujar o calçado, Sim. né? Então, assim, isso foi durante quase 2 ou 3 anos trabalhando dessa forma. E um dia eu desço lá para pegar a bicicleta para ir embora, cadê? Roubaram a bicicleta. Puxa vida, Deus. Essa luta que eu estou tendo aqui, e a bicicleta é emprestada, me roubam a bicicleta. Aí cheguei em casa aborrecido, contei para cá, vamos orar para Deus devolver a bicicleta. Eu não acredito que vai devolver, não, mas como eu estava recém-casado, né, vamos joelhar aqui, vamos morar junto com você. Você acredita que devolveram a bicicleta? Olha isso. O cara foi lá no laboratório, numa tarde que eu estava, porque geralmente de manhã eu estava na escola, Sim. tocou a campainha, tinha uma campainha para atender as pessoas, e perguntou: você que é o Renato? Eu falei: sou. Eu sei que perdeu uma bicicleta. Eu falei: não pediu, me roubaram. Não foi eu, estou te devolvendo ela. Falei: desse jeito que eu estou falando com você. E a sua reação?
Olha, eu fiquei surpreso, velho. Comecei a acreditar na minha mulher, que a mulher realmente chorou. Isso foi um momento difícil, foi 3 anos de muita luta. Sim. Mas a bicicleta foi recuperada, eu não tive problema para devolver a bicicleta depois para meu pai, né? Porque ele era dele. Naquela época, a bicicleta era muito mais usada que moto aqui, viu? Sim. E eu também usava. Que história. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? Quando eu casei. Fazendo a média com a esposa. Ele é muito esperto. No ator é grandioso como é. Isso foi em 75, né? Nós casamos. E a primeira vez que eu viajei de avião, e eu tinha um amigo, e já falecido também, o Tusa, me emprestou, rapaz, o apartamento dele em Copacabana. Você acredita que eu passei a lua de mel em Copacabana? Olha, que chique. Então foi um momento único. Sim. Naquela época eu estava passando o filme Inferno na Torre e Tubarão. Olha isso, que chique. Aí a gente foi à praia, depois que esse tubarão, ninguém queria entrar água, né? Boa. Renato, agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e o senhor vai defini-los com uma palavra. Podemos ir? Podemos. Hospital Bom Samaritano. Amor. Vida. Cristo. Deus. Supremo. Dona Carmen. Amada. Rodrigo. Amado. Poliana. Amada. Davi. Querido. Política. Todo dia. Netos. Excelentes. Governador Valadares. Cidade que amo. Mourão. Bom prefeito. Fassarella. Excelente prefeito. Renato Fraga. Servo de Deus. Quem é Renato Fraga? Um homem apaixonado por Valadares, pela sociedade e pela minha família. Defina essa conversa com uma palavra. Paixão. Muito obrigado por ter definido essa conversa com uma palavra tão importante, e guardarei para sempre da minha vida que um dia eu entrevistei o senhor por toda a grandiosidade que o senhor possui para a nossa cidade, não só para a nossa cidade em relação aos seus serviços prestados, mas também, claro, por ser um grande homem para os seus familiares, para os seus amigos. E foi uma honra hoje, o dia 18 de janeiro, vou guardar para sempre na minha história como jornalista. Foi o dia que eu entrevistei Renato Fraga, esse homem que dispensa comentários aqui na nossa cidade. Onde você vai, fala o seu nome, todo mundo sabe quem é o senhor e o tamanho do senhor para a nossa cidade. Muitíssimo obrigado por ter tirado um pouquinho do seu nobre e tão grandioso tempo para estar aqui nos prestigiando. Foi uma honra, sucesso, e claro que as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Muito obrigado. Você é muito inteligente. Ai, que isso, obrigado. Você conseguiu abrir meu coração. Viu? Obrigado. Isso, poucas pessoas conseguem fazer isso. Obrigado, fico Você feliz. fez me emocionar muitas vezes, abriu um coração que muitas vezes ele fica mais trancado, né? E eu vou te contar, viu? Passei aperto com você. Não era essa a intenção. Mas agradeço a você, agradeço àqueles que estão nos vendo e nos ouvindo, e desejando, né, um ano muito bom, promissor para governador Valadares. É um ano político. Sim. É um ano que as pessoas vão pensar um pouco mais em nossa cidade, o que nós queremos por ela. Eu quero até parabenizar a nossa população, porque ela está cada vez mais consciente. Conseguimos eleger 3 deputados estaduais, 3 federais. Isso é extremamente importante. Quiçá isso possa acontecer agora, esse ano, pessoas identificadas com esses propósitos de servir e amar essa cidade. Muito obrigado a você. Eu que agradeço, Renato, e com essa grande história vou terminando aqui o Resenha Cast de hoje. Muitíssimo obrigado por todo o tempo que você que está acompanhando agora pôde ver essa entrevista, e sem sombra de dúvidas é uma entrevista que teve uma história que foi eternizada aqui no seu podcast de Governador Valadares. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima.